E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Mais uma semana, né? E nós estamos aqui eu aqui de casa, vocês daí da casa de vocês, para estudarmos. Nosso tema hoje é expansão marítima europeia. Tem um mapa aqui, nós já vamos estar entendendo tudo isso aí, o porquê de tudo isso aqui. Antes de começar, eu quero mostrar para vocês uma imagem de um filme. É um filme, mas que demonstra algo que é, se vocês conseguirem visualizar mais ou menos, que é Marte, tá? Nesse filme, esse rapaz é esquecido em Marte e ele começa a desenvolver algumas coisas. Ele fica sozinho lá e as pessoas voltam para buscar. Esse livro está na página de abertura do capítulo de vocês. Ah, professora, mas tá, o que Marte tem a ver com o que nós vamos estudar? Hoje, quando você pensa assim, eu vou sair para um outro país, eu pego o avião, né, compro uma passagem de avião e vou, que é comum. Agora, na época da expansão marítima, que é o tema que nós vamos estudar, só existia a Ásia, a África e a Europa. Somente essa parte do mapa aqui, ó, é que existia. O que está aqui na América não existia. Então esse era um mapa que eles conheciam. Eles não conheciam o que tinha além do mar. Isso era uma interrogação. Então, quem resolvesse se lançar ao mar poderia estar fazendo uma grande burrice, estar se matando. Por que eu estou comparando com a questão de Marte? Hoje, se uma pessoa resolve ir a Marte, ela já vai sem intenção de volta. Se voltar é lucro. Mas ela não tem a intenção de voltar de Marte. E era o que acontecia na expansão marítima. Quem resolvia se lançar ao mar ia sem ter previsão de retorno. Quando eles olhavam o mar e viam aquela linha no horizonte, gente, só pode imaginar, porque nós estamos em quarentena, né? Nem pra praia estamos podendo ir. Mas aí tu imagina você sentado na beira da praia e olhando o mar. E você vê aquela linha do horizonte que divide o mar e o céu. Lindo, né? Deu até um refresco agora. Mas era assim. Então, eles imaginavam que quando chegava naquela linha, os navios caíam numa grande cachoeira que era o fim do mundo, porque eles acreditavam que a Terra era quadrada. Aí, ninguém se atrevia a ir. Poxa, professora, mas por que eles acreditavam? Que ideia? Por que ninguém ia? O que acontece? Como eles não tinham boas técnicas de navegação, quando eles iam, não voltavam. Então, subentendia-se o quê? Foram, caíram no infinito e sumiram. Nunca mais voltam. Essa era a teoria, de que a Terra era quadrada, então chegaria lá, cairia num infinito profundo. Bom, E também eles acreditavam, isso aqui era o imaginário deles. Olha, estão vendo? Tá vendo essas coisinhas aqui? São monstros. Olha aqui um monstro, ó. Tá vendo? Eles acreditavam que grandes monstros rondavam o oceano. Então, se eu tenho grandes monstros rondando o oceano e o barco vai e não volta, eu tenho dois problemas. O fim, porque a Terra é quadrada, e os grandes monstros do oceano.
Só que nós vamos ter aí uma pessoa que vai ser fundamental nesse processo. Já existiam estudos de que a Terra era redonda e não quadrada. Beleza? Ai, professora, por que eles não subiram lá, não fizeram aquela foto panorâmica que já fica redondo? Porque eles não tinham ainda tecnologia de avião para sobrevoar e ver que a Terra era redonda, nada disso. Grandes naves, nada disso. Isso que eu estou falando é para vocês imaginarem como se eu fosse daqui para Marte. Era como eles pensavam, a pessoa ia e não voltaria, tá? Então, existe uma pessoa chamada Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele vai ser um dos que vai começar a analisar e ver que quando o navio ele vai sumindo aos poucos. Aí ele fala, se fosse mesmo para ele cair num abismo, ele cairia, bum, de uma vez. Não, ele vai sumindo aos poucos. Por quê? Porque a Terra é redonda e não quadrada. Mas ele era espanhol, Cristóvão Colombo. Ele não podia se lançar ao mar sozinho, ele precisava de patrocínio, de apoio para fazer essa travessia. Quem era o louco que ia financiar uma travessia dessa que não sabia nem se tinha possibilidade? Qual era a ideia de Cristóvão Colombo? Na ideia de Cristóvão Colombo, ele sairia daqui da Espanha, estão vendo aqui? E viria direto, porque o objetivo era chegar à Índia. Sempre foi. Então, vindo direto para oeste, ele chegaria aqui no leste, porque a Terra é redonda. Entenderam a ideia dele? Ele viria, chegaria aqui. Essa era a ideia de Cristóvão Colombo. Mas precisava de alguém que acreditasse nele. Tá? Bom, 2 países principais vão estar nessa luta por domínio do território. Eu esqueci de falar e vou falar agora. O que acontece? Por que a Índia? Por que chegar na Índia? Por conta das especiarias, que era muito comercializado. Professora, eles estão aqui, ó. Portugal e Espanha estão aqui. Por que eles não fazem isso aqui e chegar na Índia? Porque aqui, além de ter porque aqui, além de ter muitos ladrões, porque era por terra, pelas estradas, cada cidadezinha que eles iam passando, tinham que pagar um tipo de imposto. E isso não interessava a eles, irem pagando imposto de cidade em cidade. Então, eles queriam ir para um lugar não explorado. Essa era a ideia principal do rei de Portugal. Nós vamos para um local que não é explorado. Então, a ideia era o Oceano Atlântico. Mas eles não tinham noção da proporção, do tamanho, da plenitude do Oceano Atlântico. Bom, antes de nós chegarmos à viagem de Pedro Álvares Cabral, que vai descobrir o Brasil, nós vamos ter a viagem de Bartolomeu Dias e de Vasco da Gama. Os dois vão vir beirando, ok? A África para poder chegar à Índia. Mas, como eu disse anteriormente, Portugal e Espanha dominavam o cenário político. Então, antes que eles se lançassem ao mar, eles dividiram o mundo. Fizeram uma divisão do mundo. Tudo que ficasse desse lado do oceano pertenceria a Portugal e desse a Espanha.
Ah, professora, mas aí você está falando de vários países aqui. Estou. Existem vários países aqui. Mas eles estavam preocupados mesmo com o oceano. Porque esses países, cada um já tem o seu domínio. Então a preocupação era o oceano. Portugal ficou com a maior parte do oceano. Ficou com metade do Brasil. Bom, e aí eles começam, eles fazem o quê? Vamos nos lançar ao mar. Por isso que Cristóvão Colombo tinha ideia, ó, de vir direto. Passaria da linha e exploraria o que era da Espanha, até porque a Espanha achava que poderia chegar à Índia. E Portugal, por sua vez, foi menos audacioso que a Espanha. Portugal quis ser seguro. O que é ser seguro? Ele vai por onde ele pode alcançar. Ele vem, ó, até chegar à Índia. Essa era a ideia. E realmente, Portugal chega à Índia, tá? Portugal chega à Índia nessa situação. Mas ainda vai ter um tempinho ainda para ele chegar à Índia. Aí o que acontece, meus queridos? Bom, Portugal, com Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, se lança ao mar. Mas do jeito que eu falei, ó, bem pertinho da África. Nada de ir para longe da África, porque queria chegar à Índia. Cristóvão Colombo, junto com a Espanha, já vem direto. Cristóvão Colombo se lança ao mar depois de Portugal, tá? Porque Portugal foi o pioneiro, foi o primeiro das grandes navegações. Portugal foi o pioneiro. Então ele se lança ao mar primeiro do que todo mundo. Desenvolve técnicas de navegação, bússola, astrolábio, para poder se orientar no mar. E se lança ao mar. A Espanha, com Cristóvão Colombo, se lança depois, ok? Só que a Espanha vem direto. E o que acontece? Bum! Bate na América. Contra uma ilha. Quando ele esbarra, ele fala, opa, chegamos à Índia. Olha que fantástico, conseguimos, chegamos à Índia. E eles chamam as pessoas que estão aqui, que eram os povos lá do Estreito de Bering, que eu falei ano passado, que atravessaram o Estreito de Bering e o Oceano Pacífico. Então eles chamam esses povos de índios. Os povos já estavam aqui, índios. Porque ele falou, cheguei à Índia. Só que conforme ele vai explorando, ele vai vendo que não chegou à Índia, tá? Ele não sabe onde ele chegou, mas não é a Índia, ele vai descobrir logo. E aí ele descobre e retorna, tá? Ele não segue, ele retorna para a Espanha, desiludido, por não ter encontrado grandes coisas, ok? E ali, desacreditado, Cristóvão Colombo, que é claro que depois Cristóvão Colombo vai fazer uma segunda viagem, na segunda viagem ele chega à Índia, porque ele vai vir, chegar aqui, vai continuar e vai chegar à Índia, ok? Mas ele morre sem saber que ele descobriu um continente. Cara, o cara descobriu um continente inteiro e ele morre sem saber disso. Quem vai descobrir isso, quem vai descobrir que foi um continente, é Américo Vespúcio, ó, anos depois. O rei da Espanha, já depois que Cristóvão Colombo morreu, ele falou assim, olha, vamos lá, faz um mapa daquela ilhazinha lá que Cristóvão Colombo descobriu.
E aí Américo Vespucci vem fazer, e quando ele vai fazer o mapa, ele descobre que não é uma ilhazinha, é um continente inteiro. Inteiro. E aí, como Américo Vespucci não podia levar a fama, eu que descobri, que foi Cristóvão Colombo, Américo Vespucci coloca o nome desse continente novo de América, em homenagem a Américo Vespucci. Show? Bom, o Oceano Atlântico era a menina dos olhos de todos os povos que por aqui vinham. As viagens de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, nós vamos ver no livro e eu vou falar com vocês com detalhe onde estão, tá bom? Vamos dar continuidade. Aqui eu coloquei, eu quero que vocês copiem, tá? Esse trecho, ó. Expansão marítima europeia, novas rotas comerciais. Os interesses da burguesia, da nobreza e da igreja e da monarquia, tá? A burguesia desejava expandir o comércio. Gente, tá aí a luz tá atrapalhando? Que eu não quis tirar, deixa eu ver aqui. Expandir o comércio, viram? Europeu, por novas rotas para o Oriente e buscar novos mercados consumidores. A nobreza pretendia empreender algo que ajudasse a recuperar suas riquezas. Entendeu o ponto? Ok? Vamos falar agora da igreja e da monarquia. A igreja, em crise interna, buscava fiéis para aumentar a comunidade cristã. E os reis desejavam expandir os territórios sobre o seu domínio e explorar riquezas. Eu quero que vocês observem que cada grupo, quando eu falo rei, estou falando de monarquia, tá? Cada grupo vai ter o seu interesse. Ninguém vai entrar aqui sem interesses. Todos vão investir com interesses. Bom? Eu vou, na próxima aula, voltar nesse assunto com mais detalhezinhos. Algumas outras coisas que eu vou ter que abordar, mas agora vocês vão lá, vão imprimir, eu espero que vocês estejam em mãos, com o exercício de hoje, que é o que está nessa folhinha aqui, ó. Então, eu ainda falei aqui dos principais objetivos, ó. Obter riqueza, explorar a terra, trabalho escravo, expansão territorial, difusão do cristianismo para outras civilizações. Nesse exercício, eu vou ter um mapa. Mundi. Nesse mapa mundi, vocês terão que... Nesse mapa mundi, vocês terão que pintar. Vou apagar a luz aqui. Acho que vai ficar melhor. Ficou. Nesse mapa mundi aqui, ó, vocês vão ter que pintar o que tá pedindo lá na outra folha. Tá bom? Vamos lá? Pesquisem e pintem. Tô aguardando. E aqui está o mapa já pintado. Estão vendo? É o mesmo trabalho que eu tive para pintar, vocês vão ter aí na casa de vocês, tá bom? Amarelo, continente europeu. Pinte de verde claro, Portugal. Olha aqui, Portugal tá aqui nesse bolo aqui, porque é muito pequenininho. Circule de vermelho no mapa a cidade de Lisboa, de onde partiram os navegantes portugueses. Também tá aqui. Aí vem Portugal, não. Circule de verde
A cidade de Ceuta, tá aqui. Pinte de vermelho o continente africano. Cubra no mapa e na legenda o traçado da viagem de Bartolomeu Dias. A legenda tá aqui, cadê? Viagem de Bartolomeu Dias, de verdinho, ó. Show. De vermelho o traçado da viagem de Vasco da Gama e na legenda, ó, Vasco da Gama. E de roxo a de Pedro Álvares Cabral. Agora eu vou ter que falar algo que eu não falei para vocês. Uma das viagens de Pedro Álvares Cabral, ali, ó, a porta no Brasil, tá? Na próxima aula eu vou falar com mais detalhes. Ele veio um pouquinho mais para cá e, ó, Brasil. E depois ele continua para Índia, tá bom? Que esse era o objetivo dele. Por acaso ele chega ao Brasil. Dizem que ele já sabia que teria alguma terra, mas não sabia que seria o Brasil ou que seria o continente americano e tudo mais, tá bom? Os livros dizem, né? E pinte de rosa a Espanha. Aqui eu pintei por cima, tá vendo isso aqui? Tá parecendo laranja, mas é o rosa junto com o amarelo. E a legenda também aqui, o rosa. Cubra no mapa na legenda de marrom o traçado da viagem de Colombo, Cristóvão Colombo, e a circunnavegação de Fernão de Magalhães, quando ele vem e chega à Índia, ele faz a circunnavegação. Olha aqui, Fernão de Magalhães, tá? Circule o nome do oceano, que foi o centro, que é o Oceano Atlântico, e pinte de verde o novo continente descoberto, que é a América pintada aqui de verde. Tá bom? Na próxima aula eu venho falando sobre mais detalhes da circunnavegação, tá ok? Bom, gente, por hoje é só, tá bom? Na próxima aula a gente volta nesse assunto, que é um assunto muito relevante para nossa avaliação, tá bom? Então, na próxima aula estaremos conversando novamente sobre esse assunto. Fiquem com Deus, uma excelente semana, usem e abusem. Bem lembrado. Já estava esquecendo de algo muito importante para falar com vocês. Olha, na página 47 do livro de vocês, tem um joguinho da expansão marítima. Muito legal para fazer. Você vai lá no Moderna Compartilha, você já está no Moderna Compartilha. Então, você vai acessar a página 47 do livro e vai jogar o joguinho. Aproveitem esse tempo. E também, outra coisa, assistam um filme. 1492, A Conquista do Paraíso. – 1492, A Conquista do Paraíso. Ótimo filme para vocês assistirem. Joguem o joguinho. Consulte aqui o livro de vocês. Um beijo e até a próxima aula.